Bem-vindo, caro coordenador! Se você está aqui, isso significa que você se inscreveu no processo de participar como coordenador GEDAM. A coordenação no GEDAM ela é tradicionalmente reservada para ex-membros, mas ocasionalmente a gente abre a possibilidade de alguém que nunca foi membro, mas que esteja em alinhamento com o grupo, de participar desse processo que é tão especial. E aí, a seguir, eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre o GEDAM, o que é o GEDAM, para que vocês tenham uma compreensão sobre o grupo. Eu vou começar contando para vocês a história do Diego Lacerda. O Diego é médico de família e comunidade, e em 2013 ele pensou, poxa, eu queria um espaço dentro da faculdade no qual eu pudesse discutir tudo aquilo que é complexo, no qual eu pudesse ter um norte, ou, para quem já tira a faculdade de letra, um espaço no qual eu possa ir além, pensou Diego. E Diego pensava muito em romper com esse paradigma que muitas faculdades trazem do você tem que saber, para algo mais como estamos aqui para aprender, inclusive a aprender. Bom, e pensando nisso, e num conceito de felicidade dentro da faculdade, né? Porque felicidade é uma coisa abstrata, mas que para ele era algo tipo um espaço onde eu pudesse aproveitar o meu talento e as minhas potencialidades sem eu ter um prejuízo à minha saúde mental, né? E aí ele pensou em construir isso junto, né? E ele construiu o GEDAM, o Grupo de Estudos em Didática Aplicada ao Aprendizado de Medicina. E, bom, o GEDAM é uma palavra longa, né, que soa complicada, mas que tem um soar agradável, né? E ele tem 3 pilares desde a sua fundação, que deveriam ser representados assim, já que eles se misturam completamente. E quais são esses pilares? Né? O primeiro é o pilar das técnicas e gestão, que é um pilar que consiste em educação baseada em evidência, em produtividade e em técnicas de apresentação. O segundo pilar é o pilar dos casos clínicos, que é sustentado pelo raciocínio clínico e pelo PBL-CBL, que significa Problem-Based Learning e Case-Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em casos. Né? E aí, o terceiro pilar, que está representado verticalmente, mas eu acho que ele deveria estar horizontal, né? Representando a base dos outros dois, porque esse pilar é o pilar da saúde mental, é o pilar do acolhimento, do espírito de grupo, né? É o pilar da amizade. É o pilar que sustentou o grupo até aqui, de certa forma. Né? Ele é a base para a existência dos outros pilares. E como funciona isso na prática? Né? Então, na prática, o GEDAM vai consistir aí de grupos de 8 a 16 pessoas, numa média de 10, no qual vai haver um coordenador, e esse coordenador ele vai atuar muito com um papel de mediação entre os membros. Né? E aí esse coordenador vai trazer um tema que ele fez o planejamento, ou mais de um coordenador, né, que é comum também, e aí vai haver uma discussão ali dentro daquele horário reservado a respeito do tema que vocês selecionarem. Né? O GEDAM é um movimento de estudantes para estudantes. E eu gosto muito de pensar para mim que o GEDAM é um espaço onde pessoas incríveis quiseram fazer algo incrível junto, né? Talvez melhor representadas dessa forma, né, durante a pandemia. E, bom, desde a sua fundação em 2013, teve muito chão pela frente, e o estado em que o GEDAM se encontra hoje é um pouco diferente daquele. Né? E qual estado é esse? Bom, hoje no GEDAM, além de toda a discussão dentro dos grupos, a gente tem muito um papel de uma diretoria. Né? E um dos papéis dessa diretoria foi analisar os dados dessas inscrições e desses grupos que a gente teve até aqui e tentar pensar no que a gente poderia fazer para entender o sucesso do nosso grupo, as falhas do nosso grupo e o que a gente poderia fazer para melhorar o grupo a longo prazo. Né? Entender para melhorar, né? Um trabalho de historiografia quase. E bom, para isso a gente colheu dados. Né? Esse primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele mostra os inscritos ao longo dos anos aí, né? Vocês veem que tem um crescimento linear, né? De 2016 até 2019, onde o grupo atingiu um pico com mais de 250 inscritos.
né? Desses inscritos, até 2019, a maioria esmagadora conseguia vagas, ou seja, havia uma proporcionalidade entre o número de coordenadores e o número de inscritos, né? Só que aí, como talvez vocês já estejam esperando, em 2019-1 para 2019-2, a gente teve uma queda abrupta do número de inscritos. E por que que isso aconteceu, né? Qual que é a nossa especulação? Bom, em 2018, o GEDAM teve uma expansão muito importante, e durante esse período de expansão, a gente talvez tenha perdido um pouco o nosso rumo em termos de, às vezes, não ter tido as turmas que representavam realmente o que o GEDAM poderia ser, sabe? Então, tem muito dele ter se expandido tanto que ele perdeu um pouco de tração no processo, né? E um outro problema aí de 2018 para 2019 é que a gente acabou não trabalhando tão bem o processo de formação de novos coordenadores, né? Talvez muitos de vocês estejam pensando, mas pô, eu também nunca fiz GEDAM, estou querendo coordenar, né? Porém, a gente vai tentar fazer um processo, que eu vou explicar mais adiante, no qual vocês vão conseguir ter assim, os fundamentos do funcionamento de um grupo antes de assumir uma coordenação, que é um processo que exige uma certa responsabilidade, né? E aí, um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é o número de adimplentes, né? E aí, entende-se por adimplente uma pessoa que vai nos encontros do grupo dela sem perder o seu certificado, ou seja, ela tem pelo menos 75% de frequência no final, né? Vocês veem que existe uma correlação, né, entre o número de inscritos e o número de adimplentes. Porém, há um momento ali em 2019-1 em que o número de inscritos excede muito o número de adimplentes, né? A nossa especulação é que o grupo tenha perdido muito engajamento nesse momento, e aí acabou que a adimplência não acompanhou a quantidade de inscritos, né? Essa taxa, né, embora a gente tenha tido uma concentração do grupo ali em 2019-2, essa taxa ela acabou se reestabelecendo, né? Como vocês podem ver nesse gráfico aqui que mostra a taxa. É esperado lá do início a taxa diminuir um pouco, porque os grupos eles eram uma coisa bem tipo entre amigos nesse primeiro momento, e isso acabou se espalhando mais, né? Quase de uma forma mercadológica, ali em 2017, 2018, no qual o grupo assume uma taxa ali em torno de 75%. E aí, em 2019, a gente tem essa quebra abrupta, né? E aí, em 2019-2, a gente recupera. Então, a expectativa é que o grupo esteja se recuperando desse processo de desengajamento. E aí, a gente tem esse outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que mostra o percentual de segmento, né? E o que é o segmento? É um aluno que entrou num determinado semestre, ele continuar no GEDAM. Então, lá no início do GEDAM, até 2017, para você ser certificado pelo GEDAM, você precisava completar 2 semestres, né? Um ano inteiro, era um projeto de um ano. E, de certa forma, dada a ambição do GEDAM, faz muito sentido que ele seja um projeto anual. Porém, acabou que a gente optou por dar mais liberdade tanto aos coordenadores quanto aos membros de decidirem se eles vão continuar no grupo ou não depois de um semestre. Vamos supor que a experiência de um determinado membro não foi tão ótima e aí ele decidiu não dar seguimento à sua história no grupo. Tudo bem, né? A gente quis não fazer esse controle e certificar as pessoas, né? E aí essa certificação começou a partir de 2019. Mas vocês vão notar que o percentual de segmento ele era uma coisa estável, né, em 2016, 2017. Ele teve um pico em 2017-1, o qual eu não vou saber explicar para vocês, né? E aí ele se manteve ali em torno de 40%. Ou seja, o fato da certificação ser semestral não alterou necessariamente o segmento, né? A gente tem uma queda em 2019-1, mas ela é uma queda mais relacionada àquele processo de desengajamento do que necessariamente ao processo de certificação. E aí aqui a gente tem uma estatística, né, que ela mostra a presença média à esquerda, e aí à direita a gente tem o tempo para perda, né? E o que é isso? O tempo para perda, ele é calculado pensando no seguinte: um semestre ele vai de 0 a 1. E aí, se a pessoa tem, suponhamos, direito a 2 faltas ao longo desse semestre, ela perdeu o certificado dela a partir do momento em que ela completou a segunda falta. Então, considerando essa estatística, esse tempo para perda é o momento do semestre no qual ela perdeu, né? Então, vamos supor que o Joãozinho foi lá, faltou, quando estava na metade ali, no 4º encontro, ele teve a segunda falta, perdeu o certificado dele. Então, o tempo para perda dele é meio, né? 0,5. E aí, essa estatística ela é interessante porque ela representa
de certa forma, a permanência do estudante, né, até que ele desista do GEDAM. E aí vocês veem que é um valor mais alto em 2018 que se reduz em 2019. Muito disso tem a ver com aquele segmento, né? Você fala, mas como que se é de 0 a 1 vai acima de 1? É porque a pessoa que completou um semestre e ainda decidiu completar mais um, né? É um valor que diminuiu em 2019, provavelmente devido ao desengajamento que eu mencionei para vocês. E aí, pensando não só nisso, mas pensando como um todo, em qual impacto o GEDAM tem, a gente bolou o Motiron, né? Que é um projeto no qual a gente faz uma pequena pesquisa com esse formulário que vocês estão vendo, e essa pesquisa ela vai medir diversos aspectos, por exemplo, qualidade de vida, saúde mental, resiliência, suporte familiar, e até a autoeficácia, né, que é a autopercepção do estudante de competência. Então, a ideia do Motiron era avaliar qual impacto que o GEDAM tem. Né? Ele começou até com esse nome, GEDAM Impacta, né? Que é um projeto que está aí em andamento, que eu espero a colaboração futura de vocês. E aí, já passando um pouco para uma estatística que tem um pouco menos a ver com efeitos do grupo, mas um pouco mais descritiva, o período médio de cada estudante. Né? Vocês podem notar que no início, em 2016, o período médio era um pouco maior, isso se reduziu bastante, até em 2019 que teve uma segunda redução, mas continua ali perto de 3. Por que 3? Né? Bom, no início, o GEDAM ele foi criado pelo Diego, né, que já estava lá no final, já estava nos internatos. Né? Então acaba que foi o público que o GEDAM encantou nesse primeiro momento. Mas aí, aos poucos, o GEDAM foi transidindo para períodos mais abaixo, né, da faculdade. Por quê? Porque o estudante que acabou de iniciar a faculdade, ele está mais cru a receber novas estratégias que vão modificar a forma como ele estuda e aprende. Né? Um estudante que já está em períodos mais elevados, ele talvez já tenha estabelecido as estratégias dele, por melhores ou piores que elas sejam. Né? E aí vocês podem notar que ele vai do 0 ao 7 ali mais ou menos. Né? O grande público do GEDAM é o público do ciclo básico, né? Do primeiro terço do curso. Principalmente por conta dos nossos pilares, né? Que acabam sendo pilares que vão abraçar melhor esse público. E isso é uma coisa muito interessante. Eu queria trazer para vocês esse gráfico, né, como uma reflexão a respeito de qual vai ser o público que vocês vão trazer. Por quê? Porque a gente conseguiu saturar o GEDAM aí, na UFMG e na UniBH com 250 inscritos, basicamente do ciclo básico. Né? A gente tem um público dentro do ciclo clínico e dentro do internato que a gente está abarcando muito pouco. E aí a gente entra no próximo tópico, que é o tópico da especialização. A especialização ela é uma proposta da diretoria de ensino do GEDAM para a gente conseguir abarcar outras estratégias e outros públicos dentro do GEDAM. Porque a ideia do GEDAM ser um espaço de excelência para todos e um espaço de acolhimento também, ela tem que chegar em outros núcleos que não sejam só esse que eu acabei de descrever. Né? E aí a gente tem um longo histórico aí com especializações. Né? Os temas clássicos do GEDAM são as técnicas de estudo, gestão do tempo, técnicas de apresentação e raciocínio clínico. Porém, a gente já teve aí ao longo da nossa história uma série de grupos que trabalhavam além disso. Né? Por exemplo, a gente teve em 2018 um grupo para residência médica no GEDAM, que ele mirou justamente esse público-alvo de terceiro ciclo, né, que a gente não abarca tanto no GEDAM tradicional. A gente teve também, desde 2017, em andamento, grupos em inglês, né, no qual a pessoa, além de desenvolver habilidades interpessoais e de estudo, né, ela vai desenvolver a própria pronúncia do idioma. Né. A gente também tem aí nessa seara um grupo para o USMLE, que já é um grupo que está com a gente desde 2018, não sei se ele vai continuar agora, mas é um grupo visando aí a residência médica nos Estados Unidos. A gente também já teve um grupo em Libras, a gente já teve um grupo de estudo em gênero e sexualidade, né? A gente está pretendendo ter aí no segundo semestre um grupo de pesquisa, né? Mirando aí na pesquisa científica. E a gente tem também o MINT, né? Que é um grupo focado em tecnologia na área da saúde, né? Então, acaba que o GEDAM ele já tem essa característica de abraçar outros projetos dentro de si. E aí eu queria trazer para vocês a possibilidade de empreender uma turma, né, que vai trabalhar alguma coisa específica, que você às vezes não vê na faculdade. Vamos supor, quero uma turma para falar sobre empreendedorismo em saúde. Tem espaço para isso aqui também. Né? E aí, já falando das turmas, né, eu queria trazer para vocês
qual que é a minha visão, né, e a visão da diretoria de ensino a respeito de como vão funcionar as turmas nesse segundo semestre. E bom, a gente sabe que a realidade é que provavelmente nesse segundo semestre o ensino vai ser remoto, né? E aí, para que vocês tenham uma experiência boa enquanto coordenadores, a sugestão é que vocês explorem ferramentas digitais, né? Que são essas ferramentas que vão possibilitar um ensino mais dinâmico, né? Por exemplo, existe simulador de anatomia em 3D, tem imagens de neuroanatomia interativa, né? Provavelmente vocês já se depararam com esse tipo de material interativo que pode ser muito útil, né, durante um encontro assíncrono, ou mesmo durante um encontro síncrono, que você queira ir um pouco ali além da mera apresentação, né? Um exemplo de uma ferramenta, essa até em termos de organização, é o Trello, né? Que é a ferramenta que a gente usa para organizar o GEDAM aqui na UFMG, aqui dentro da equipe GEDAM, né? Aí, o Trello é essa ferramenta que tem cartõezinhos, né? Tipo um quadro de post-it. E aí, por exemplo, esse quadro aqui é o quadro da minha turma de 2018, na qual a gente trabalhou vários dos temas que estão aí, né? Eu usava isso para organizar e o pessoal ter um cronograma, né? Além disso, existe a questão da plataforma, né? E, bom, a gente tem estudado bastante essa coisa da plataforma no GEDAM, e a sugestão é que vocês usem a suíte Google para isso, né? E aí a suíte Google, ela consiste no Google Classroom, no Google Meet, que vocês talvez já conheçam aí, e também no Google Docs, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Então, a suíte Google ela abre uma série de possibilidades, ela permite uma organização muito grande. Porém, por exemplo, se você cria uma sala de aula no Google Classroom para organizar seu grupo, às vezes você cria um certo distanciamento, porque a comunicação fica um pouco mais rígida ali dentro, né? Então a sugestão é vocês combinarem isso com alguma outra ferramenta de comunicação. Mas então, em relação a isso, e aí, pensando nessa estratégia de comunicação virtual, talvez vocês estejam se perguntando, mas aí eu devo me apresentar mostrando o rosto? A sugestão é, sim, mostre seu rosto, crie conexão. Existe até uma palavra que o pessoal usa, né, em inglês, chama rapport, na qual você cria conexão com seu ouvinte por meio, né, da sua linguagem corporal. E, bom, não é porque a gente não está presente que a gente precisa não ter linguagem corporal, né? Então, a minha indicação é que sim, mostrem seu rosto. Eu vou mostrar para vocês agora uma estratégia para fazer isso, né? Então aqui vocês podem ver uma gravação, pessoal, na qual eu estava fazendo o compartilhamento de tela pelo Google Meet. E aí eu entrei pelo celular ali também com a câmera, né? E aí você pode pinar a câmera para você ver quem que está apresentando. Você também pode pinar a apresentação, né? E aí você pode usar essa estratégia de entrar com 2 dispositivos. Eu acho que isso funciona em quase todos os comunicadores, né? Aí você usa essa estratégia para trabalhar mesmo a comunicação não visual, né? E aí vamos introduzir então o seu aluno. Como que a gente começa a nossa turma, né? Você precisa primeiro estabelecer um cronograma de atividades, né? No qual você vai ter mais ou menos ali mais pensado o que você vai abordar em cada encontro. Eu recomendo vocês darem alguma flexibilidade a esse processo, porque às vezes um dos membros tem algo a sugerir, né? Se você for rígido demais, você perde a oportunidade de dar espaço para os seus membros. Mas às vezes você pode planejar até mesmo qual espaço você vai dar, né? Você vai lá e falar, pessoal, eu estou planejando que a partir da semana tal vocês vão começar a fazer apresentações, né? E aí, estabelecer expectativas é muito importante. Você tem que construir com o pessoal um planejamento assim, do que você está esperando deles. Por exemplo, eu espero que vocês consigam no final discutir casos clínicos, produzir uma apresentação a respeito, apresentar em público. E essas expectativas elas seriam estabelecidas aí num primeiro momento, né? Além disso, é legal você trabalhar uma dinâmica para o pessoal se conhecer, né? Virtualmente é um pouco mais difícil de trabalhar dinâmicas, mas eu recomendo que o seu primeiro encontro ele seja um encontro sem nenhum slide, né? Às vezes um slide só para dar um início ali, e vocês ficarem todo mundo com a câmera ligada, e aí estabelecer uma primeira conexão entre você e os seus colegas, né? E aí eu acho legal vocês passarem para eles quais aplicativos eles vão precisar, né? Por exemplo, o Google Classroom, o Google Meet, qual plataforma, né, no fim das contas, como isso funciona. Por exemplo, o Discord é uma plataforma bem legal, que às vezes um de vocês pode se interessar em usar, mas que é uma plataforma com um uso um pouco mais complicado, né? E aí a questão de contas também, né? Eu preciso de uma conta do Google, essas coisas todas, né? E aí é muito legal vocês trazerem para os alunos, né,
qual vai ser o ambiente, né? E aí quais são as expectativas que vocês têm deles, né? Bom, existem regras, né, no Estatuto do GEDAM que definem o que um membro precisa fazer para ele conseguir ser certificado no fim do semestre, né? Bom, a regra é pelo menos 75% de presença, sendo que o número de faltas vai ser arredondado para baixo, ou seja, se você teve 8 encontros, são 2 faltas, 9, 2 faltas, 10, 2 faltas, 11, 2 faltas. Aí no 12, a pessoa passa a ter direito a 3 faltas, né? Então vai meio aí nessas frações de 4, por assim dizer, né? E aí, no máximo, 1/4 das ausências podem ser justificadas. Então, se a pessoa tem 25% de faltas, 25% de justificações, ela vai ser certificada. Se ela tiver uma falta ou uma justificação a mais, ela vai perder o direito à certificação. O que não necessariamente é um problema. Às vezes o membro não se importa com isso. Fala, eu estou um pouco mais atarefado, eu trabalho, então eu gostaria de acompanhar alguns encontros, né? Mas por que a gente criou esse sistema? Porque a presença dos membros, ela é de todo o mais importante dentro do GEDAM. Vocês podem reparar que um dia que vai menos membros, ele é um dia em que tem menos interatividade, a coisa acontece um pouco menos, né? Então, para o funcionamento geral dos grupos, é importante essa presença dos membros, né? E mais ainda, o feedback deles, né? Então, é muito interessante que vocês peçam por esse feedback ao longo do semestre. E, assim, a gente está bolando aí um formulário que a gente vai passar para vocês depois, no qual vocês vão pedir o feedback ao final do semestre. É muito importante. E estabelecer com eles que a certificação é semestral. Isso ainda gera muita dúvida dentro do GEDAM. E aí, quais são as expectativas de nós, da diretoria do GEDAM, em relação a vocês, coordenadores? Que vocês completem o curso de coordenadores que a gente preparou, né? Vou dar uma palhinha aí para vocês de como que ele está, né? A gente fez uma turma no Google Classroom, vocês vão poder interagir uns com os outros. O curso consiste de 9 módulos. Cada um dos módulos tem muito a ver com os pilares do GEDAM, né, e muito também com as habilidades necessárias, né, para você coordenar. E o curso ele leva aí em torno de 10 horas para ser completado, sabe? Ele tem várias apostilas, vocês não precisam se sentir obrigados a ler tudo, tá? As habilidades que vão ser cobradas de vocês, elas vão estar nos exames, né, que vocês vão ter direito a repetir. Então a ideia aqui não é botar ninguém para longe da saúde mental que a gente tanto prega, né? Então, mas é importante que vocês façam esse curso, porque se isso não ocorrer, você não se discerne do seu membro, né? Como que você estaria numa posição na qual você pode estar no controle ali de uma turma se você não tem as habilidades certas para isso, né? Então, o curso ele foi alfaiatado para essas habilidades. Então, é muito importante que vocês completem ele, né? Se você já começou o curso, que você termine o curso. Além disso, a partir do segundo semestre, a gente vai retornar com os Masterminds e a gente vai pedir para vocês que apresentem um Mastermind e participem de quase todos os Masterminds que for possível. Por quê? Porque a participação é importante para valorizar a apresentação do colega, né? Para dar um feedback para ele, né? E o que são os Masterminds? Os Masterminds eles são apresentações, aí a gente está mirando em torno de 1 hora, na qual a gente vai destrinchar um tema que pode ou não ter relação com o pilar do GEDAM. Então, é bem legal que tenha, né? Mas se for o caso de não ter, não existe nenhum problema com isso, né? E também das reuniões de coordenadoras. Nessas reuniões, a gente toma decisões a respeito do que vai acontecer a seguir. E as reuniões elas também são oportunidade de vocês se comunicarem com a diretoria do GEDAM. Então, no GEDAM, além da posição de membro e coordenador, a gente tem a posição de diretor, né, que é um membro da diretoria que executa os projetos do GEDAM, que não necessariamente tem a ver com os grupos de estudo, né? E aí a gente também tem a posição de colaborador. O que é um colaborador? Ele é um membro, pode ser um coordenador, pode até não ser um coordenador, que ele é interessado na proposta de um determinado projeto da diretoria, mas ele não necessariamente é interessado em todas as responsabilidades da esfera daquela diretoria. Por exemplo, a diretoria de ensino do GEDAM ela tem que organizar os masterminds. Mas eu não quero organizar mastermind, eu só quero participar do podcast do GEDAM. E você pode pleitear essa participação independentemente da entrada na diretoria, né? A gente vai abrir processo para isso e um portal de entrada para isso são as reuniões de coordenadores, porque a gente vai estar ali, a gente vai observar como que vocês estão se portando, quem tem mais interesse em quê, e a gente vai levar projetos para vocês se interessarem também.
E essa é a nossa, né, contraparte às responsabilidades de vocês, né? Aí eu vou trazer para vocês, para a gente fechar aqui, a checklist do coordenador GEDAM, né? Então a checklist é cumprir as boas práticas do Estatuto de Coordenador, pensar no seu público-alvo, né? Não esquecer daquilo que eu falei lá atrás, de pensar em que você vai abordar, quais são os períodos que você acha que vão ter mais alunos interessados, né? Ter pelo menos 8 encontros no semestre, né? E produzir um planejamento. E esse planejamento, ele é necessário de estar pronto antes do início dos encontros, né? Então, qual vai ser o tema do meu primeiro encontro? Vai ser uma dinâmica. O tema do meu segundo encontro vai ser introdução ao raciocínio clínico. Do terceiro vai ser medicina baseada em evidência. Eu quero fazer um grupo especializado em medicina baseada em evidência. Ótimo. Só que é importante a gente ter esse planejamento, sabe por quê? Porque você vai transmitir o carinho e a responsabilidade que você tem com os seus membros a partir desse planejamento. Então, a partir do momento que você produz e passa isso para eles, você vai transmitir essa mensagem, né? E fazer combinados com seus membros. Combinar horário, às vezes a turma não vai acontecer exatamente naquele horário que está no cronograma, que eles se inscreveram, é bom estabelecer isso muito bem, né? E registrar as presenças, é claro. Aí eu vou dar uma sugestão para vocês, né? Existe uma extensão para o Google Chrome na qual você pode registrar a presença automaticamente, chama Meet Attendance, tá? Qualquer um que quiser saber mais a respeito pode me falar depois, mas se vocês forem usar o Google Meet para fazer as reuniões ao longo do semestre, essa extensão vai automatizar para vocês o registro de presenças, né? E aí no final vocês vão ser certificados e os seus membros também, né? E finalmente, pessoal, eu queria falar sobre o processo seletivo. O que acontece é que o GEDAM estava com um número reduzido de coordenadores no primeiro semestre e a gente decidiu ser mais permissivo do que o usual, né? Porque geralmente a gente só permite que novos coordenadores sejam ex-membros, mas a gente foi mais permissivo. A gente pensou, poxa, às vezes tem uma pessoa que nunca foi membro, mas que ela tem um engajamento legal, que ela tem o interesse de espalhar uma mensagem, de construir algo juntos, né? Que é o ideal principal do GEDAM, né? E ela queria um espaço para isso. E a gente pegou e pensou, não, vamos abrir o espaço para o pessoal. Mas a gente não pode abrir isso completamente sem nenhum tipo de crivo, né? Por assim dizer. E aí, qual que é o crivo? Bom, eu acredito que seja em torno de 50 novos coordenadores e a gente vai pedir que vocês, claro, completem o curso de coordenadores, né? O curso de coordenadores ele tem um prazo para ser completado, que é o prazo de início das aulas, né? Idealmente, o evento de entrada do GEDAM ele vai ocorrer uma semana após o início das aulas, né? No máximo 2, e vocês vão ter aí essa faixa de uma semana após o início até o máximo 2 para completar o curso de coordenadores. E essa compleção ela é avaliada pelos exames, que vocês podem repetir, tá, pessoal? Mas o ideal é que vocês estejam preparados, tá? Porque isso vai pesar para vocês, sabe? E bom, a gente tem aí outras duas formas de avaliação. Como o GEDAM ele é um grupo no qual a colaboração é o que mais importa, né? A gente vai medir usando a carta de intenção de vocês e uma apresentação que vocês vão fazer aí no final da compleção do curso, né? Idealmente aí no final do mês de julho. Então vocês vão ter esse prazo para se prepararem para montar uma apresentação na forma de vídeo em torno aí de 5 minutos sobre um tema pilar do GEDAM, tá? Pode ser o que vocês escolherem, não tem problema, vocês podem até fugir um pouco do tema, né? Mas sem sair completamente do escopo. E aí a gente vai avaliar a capacidade de vocês de realmente quererem transmitir a mensagem que vocês estão carregando, pessoal. Que isso é muito importante e isso é o que os membros vão perceber. Se isso não estiver presente, os membros eles vão se sentir menos engajados. E isso é infeliz, mas eu realmente não gostaria de que nenhum de vocês fosse reprovado no processo. E agora tem um bônus, né? Bom, o evento de entrada do GEDAM que eu acabei de mencionar, ele vai acontecer aí muito em breve. E aí a gente vai dar para vocês um prazo aí até a última semana de julho. A gente vai informar posteriormente a data mais específica, para que vocês interessados produzam uma pequena palestra, né? Pensando no modelo de oficina, na qual vocês vão falar sobre um daqueles 5 teminhas lá que eu mostrei anteriormente, né? Então, assim, vocês podem até mesmo reusar essa apresentação para a apresentação final de vocês para avaliação de coordenador. Mas a ideia dessa apresentação aqui, para os interessados que mandarem,
é vocês terem a oportunidade de ocupar um espaço de destaque dentro do workshop do GEDAM. Vai ser um evento que vai acontecer ao longo da segunda semana de agosto, provavelmente, no qual vão haver workshops daqueles 5 pilares que a gente mencionou. É o evento de entrada obrigatória dos novos membros no GEDAM. E é claro, todos vocês estão convidados a participar. Não tem nenhum tipo de taxa. E, bom, esse videozinho ele vai ser avaliado pela diretoria de ensino como uma forma de possibilitar o destaque, né, acadêmico dentro do evento. Então, é muito interessante que vocês mandem uma apresentação para que a gente possa participar do evento, né? A gente quer que todos vocês venham, a gente quer que todos vocês sejam também um Jaden, né, um membro do GEDAM. E, bom, eu espero que esse processo seletivo não seja difícil para nenhum de vocês, pessoal. Vocês podem conversar comigo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, vocês podem me mandar. O e-mail do GEDAM é coordenaçãogedan@gmail.com. Vocês também podem entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, qualquer outro meio que vocês se interessarem, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui ao Rafael Gingold. Eu queria agradecer ao OneSkill, que é o canal da onde eu tirei todas essas habilidades de apresentação. E, é claro, todos os membros da equipe GEDAM.